E aí, gente, Hackman aqui. A gente vai continuar falando sobre a teoria da integração da informação, que é muito importante para a teoria da consciência e para a inteligência artificial. Então a gente vai tentar entender cada vez mais esse assunto. E aqui vai ser relacionado ao problema computacional dessa questão aqui que a gente falou no outro vídeo. Beleza, teoria da integração da informação, entendi como funciona. Mas como que a gente consegue medir isso na prática? E aí tá falando no artigo que, entretanto, aí, nós simplesmente não podemos, com a tecnologia atual, medir φ, que seria isso daqui, seria o campo tridimensional relacionado à integração da informação nos sistemas passados e presentes para o sistema futuro, entre aspas. Então essa equação aí, ela é abstrata, mas ela não pode ser computacional, ela não é computacional ainda. É isso que eu tentando dizer. Até porque não se sabe se essa teoria realmente é a mais correta sobre consciência, tá? Não pense que essa teoria é a única e na verdade essa aqui não é nem a que eu não é nem a que eu mais gosto. Eu gosto muito mais da OR Theory, que é bem diferente em muitos aspectos. Enfim, está dizendo aqui que é impossível medir φ em todos os componentes do cérebro. Lembrando que o cérebro tem bilhões de neurônios e a forma que os neurônios interagem é uma coisa muito difícil de entender. Nenhum neurocientista vivo atualmente consegue entender a mente humana. Talvez não. Só Deus realmente consegue entender a mente humana. Ele que criou, né? Mas nós ainda realmente não conseguimos definir os processos, os sistemas relacionados à complexidade cerebral tão bem como a gente queria. Então isso daqui no momento é impossível. E aí a questão, ele põe ali embaixo, né? Por que as pessoas colocariam tempo e dinheiro desenvolvendo algo relacionado à teoria da integração da informação? Aí vai falar que para responder isso, nós precisamos de interpretações epistemológicas, né? Então ele vai tentar dar algumas afirmações, né, que poderiam corroborar, né, para fazer essa pesquisa relevante, né? Eu sinceramente eu quero pesquisar um dia em consciência, né, em inteligência artificial na questão de AGI, de Artificial General Intelligence, né, criar um sistema pensante, né, entre aspas, um sistema computacional pensante, uma máquina que pensa, entre aspas, mas eu não investiria em integração de informação, sinceramente. Obviamente eu teria que citar no artigo de mestrado, doutorado, mas mesmo assim eu não faria algo somente nesse assunto. Essa é a minha opinião, né, no caso. E aí o autor vai citar, relacionado à questão epistemológica, que eu não vou citar tudo, então ele vai dar algumas questões que poderiam dar a teoria da integração como um ponto legal de se pesquisar computacionalmente. E ele vai citar Descartes, né? Da questão da minha própria experiência, a única coisa que é a existência imediatamente e é absolutamente evidente. Aí citando Tononi, né? Como reconhecido por Descartes, minha própria experiência é a única coisa da qual, né, a existência é imediatamente absoluta e evidente. Então aquela frase, pense logo existo, né? Então se eu existo, eu devo ter uma consciência. Faz todo sentido. Se eu consigo pensar sobre a consciência, então eu devo ter esse negócio. E aqui eu queria, já que ele citou esse cara, o René Descartes, eu emprestei meu livro do René Descartes, provavelmente nunca mais vou ver ele, do Discurso do Método, né? Que é um livro bem fininho, que ele fala um pouco sobre a vida dele, acadêmica, na parte da escola, depois quando ele foi estudando cada vez mais. Então é bem assim, é um livro bem legal, por mais que seja pequeno. Se não me engano, no capítulo 5 da versão que eu tinha, né? Nem sei qual é a editora. Era uma editora merda, né? Eu paguei R$10. Fui no mercado lá, tinha uma livraria, paguei 10 conto. Mas enfim.
capítulo 5, naquele livro lá que eu li, né? Na versão que eu li. E aqui ele vai dizer, né? A citação de eu penso logo existo, né? Então, pegando desse site aqui, ele vai dizer em inglês, depois eu vou mostrar em português. Lembrando que isso aqui é uma informação do autor do artigo que a gente viu antes, para corroborar com a teoria da integração da informação na parte filosófica. Quando ele diz epistemológica, ele está falando filosófica na prática. Aí, agora, citando aí o livro Discurso do Método, de Descartes, eu observei que, enquanto eu estava resolvido a crer que tudo era falso, né? Então eu cria que tudo era falso, que eu não tinha nenhuma forma de validar o mundo ao meu redor. Aí eu pensei que eu tinha necessidade de algo que ele vai se pôr na questão de uma verdade, né? Nessa verdade. Então ele vai, o estandarte dele, o que realmente vai segurar ele de pé nesse mundo, que existe algo que é verdadeiro, é essa verdade. Eu penso, logo existo. I think, therefore I am. Numa tradução literal do inglês seria eu penso, portanto eu sou. Essa seria a tradução do inglês, né? Desse inglês aqui. Isso ficou tão firme, né? Eu penso logo existo, que eu poderia crer que as mais extravagantes suposições do céticos eram incapazes de abalar essa afirmação, essa verdade. Então ele afirma como uma verdade absoluta. Eu penso, então obviamente eu existo. Ele poderia dar outras afirmações que poderiam afirmar que você existe, né? Você pode tocar você entende o mundo ao seu redor, você consegue tocar nas coisas, então obviamente você existe. A não ser que você seja maluco, obviamente você vai pensar isso. E aí vai falar que ele julgou que ele poderia, sem hesitar, aceitar esse primeiro princípio na filosofia que ele estava procurando. No próprio capítulo, gente, do capítulo 5, depois, ele vai falar uma coisa que é muito importante, que está relacionado intrinsecamente a esse contexto dessa frase. E no começo do livro também, em alguns capítulos, ele vai falar sobre isso, da opinião relacionada. Ele, assim, eu não vou dizer que ele era cristão, mas ele tinha pensamentos cristãos bem formados na questão da existência de Deus. Então, obviamente, no livro, ele fala categoricamente que a teologia, por exemplo, é a rainha das ciências, e que é uma... e que o ser perfeito que ele afirma no livro, com certeza deveria ser Deus, né? Um ser perfeito que... se eu sou um ser imperfeito, ele vai dizer, né? Então, deveria haver um ser que se oporia a todas essas imperfeições, né? E esse ser perfeito seria Deus. Então ele crê em Deus, mas ele não cita Cristo, mas enfim, eu não sei se ele era cristão realmente, né? Porque é muito difícil você falar isso, né? Só com esse livro. Mas essa questão do penso logo existe, depois ele vai dizer que tem a ver também com a opinião relacionada a Deus dele, né? Que se ele pensa logo existe, então deveria haver um ser que poderia permitir que ele fizesse isso, mais ou menos. Essa aqui é a minha opinião relacionada a esse capítulo 5. Mas enfim, eu penso logo existo. Não é uma frase cética somente. Normalmente você pensa... Quando eu fui ensinado dessa frase na escola, o professor falava de filosofia no ensino médio. Cogito ergo sum, eu penso logo existo e blá blá blá. No fim, ele explicava o contexto que estava no livro, né? Então, quando eu li o livro, eu fiquei até meio estranho, porque no contexto do capítulo, do livro como um todo, você tem que explicar essa frase nesse contexto que ele está escrevendo, né? Você tem que comparar com outras partes relacionadas ao livro para você ter um entendimento completo dessa afirmação. Então, é uma afirmação teológica, na minha opinião. Com certeza na opinião de Descartes, porque ele fala isso categoricamente no mesmo capítulo. Tipo, uma página depois ou duas. Enfim. Eu peguei aqui... Esse aqui é um site que eu criei há muito tempo.
a editora Monster, que eu criei acho que em 2018, não, 2019. Ela tem 3 livros publicados sobre teologia. E a gente só está tentando saber mais sobre o que o autor que a gente viu antes citou do Descartes, né? Então aqui eu peguei da versão que eu tinha, eu peguei e coloquei aqui né? Eu tinha uma versão específica, essa versão em português, ela traduzia dessa forma, né? E agora eu vou ler em português. Lembrando que essa parte aqui que a gente está fazendo é tentando entender essa parte do Penso Logo Existo, que é uma forma epistemológica de ver a teoria da integração da informação, que validaria, de certa forma, ela para a pesquisa acadêmica computacional relacionada a ela, que é a parte que realmente importa cientificamente, né? Tipo, a teoria da integração da informação só vai ser aceita quando ela ser provada cientificamente, na prática, com muitos dados, né? Então, a mesma frase, o mesmo texto. Decidi fazer de conta que todas as coisas que até então haviam entrado em meu espírito não eram mais verdadeiras do que as ilusões dos meus sonhos. Logo em seguida, porém, percebi, enquanto eu queria pensar assim que tudo era falso, né? Agora, vindo a citação que a gente tinha visto antes, né? Convinha necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. Então, se eu penso, eu sou um ser humano, pelo menos. Ao notar essa verdade, ou seja, que eu pensava, né? Se eu penso, eu existo, né? Então, essa afirmação lógica vem a partir da premissa anterior, né? Que se eu pensava, eu seria alguma coisa. Era tão sólida e tão correta que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de abalá-la. Julguei que poderia acatá-la sem escrúpulo, com o primeiro princípio da filosofia que eu procurava, a mesma coisa, só que agora traduzida do livro especificamente. Enfim, então esse daqui vai ser um axioma nesse artigo que a gente estava lendo sobre a teoria da integração da informação. A segunda teoria ortodoxa da teoria da integração da informação, a teoria original, o primeiro passo dos primeiros axiomas, né? Axioma, gente, seria as verdades assim absolutas, né? A uma teoria, talvez. O primeiro axioma seria que a verdade auto-evidente da consciência. Então, sobre a teoria da ilusão, por que a teoria da ilusão poderia estar errada, por exemplo? Porque a teoria da integração da informação ela meio que contra essa teoria da ilusão. Lembrando que a teoria da ilusão ela diz que a consciência não existe. Basicamente, o primeiro axioma que vai dizer da teoria ortodoxa da integração da informação é que a consciência ela é evidentemente, auto-evidentemente verdadeira. Então você pensa logo existe, então já existe, cara. Então você não pode desprovar isso. Se eu tô te vendo, por exemplo, você existe. E se eu tô te vendo é porque você tá, e falando com você é porque você pensa. Então vai falar que a única verdade seria, né, a de Descartes, né, que não pode ser duvidada e nem precisa de prova, né. Então se você pensa, se você consegue raciocinar, e, tipo, assim, gente, as pessoas às vezes se acham mais inteligentes que as outras, mas no fim, gente, todo ser humano é um ser totalmente inteligente. Quando eu digo inteligente, que ele possui uma complexidade mental totalmente absurda. Então nunca permita, até de brincadeira, alguém chamar outra pessoa de burro, alguma coisa assim, porque quando você estuda mais sobre a consciência, você vê a complexidade da mente, você vê que realmente qualquer pessoa é um ser extremamente complexo. Então, o pensamento em si é uma coisa extremamente complexa. Tanto que, até agora, as teorias que estão falando sobre consciência como essa é muito pouco desenvolvida. Porque a mente realmente é um mistério relacionado à consciência. Então, isso não só prova que a consciência existe, mas também é uma forma muito complexa de inteligência. A consciência humana, no caso. Diferente da consciência dos animais, ela é extremamente muito mais complexa do que a gente poderia pensar. E, obviamente, a nossa consciência tem imperfeições. Mas Descartes fala daquele ser perfeito, né?
que se oporia a todas as imperfeições humanas. E eu poderia dizer que a consciência desse ser perfeito, que seria Deus, passaria dos limites do que a gente poderia pensar ou imaginar. Sendo que a gente nem consegue imaginar a nossa própria consciência, quanto mais de um ser perfeito. Enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.